O 2021 chegou e que Deus nos dê força para continuar adiante, né? Paz seja convosco. Aproveita e dê a paz para o seu vizinho. Aleluia. Graças a Deus. Que maravilha. Eu vou louvar o hino 36 da harpa cristã. Os irmãos, alguns conhecem a letra. E depois nós vamos orar para agradecer o nosso Deus pelo ano que tivemos, né? E pela escola bíblica que tivemos todos os dias do ano de 2020. Deus deu graça e todos os dias estivemos aprendendo um pouco mais. E que 2021 seja da mesma forma. Que o Senhor nos dê saúde e graça para ir adiante, né? Aprender mais e mais do Senhor. Então o hino diz assim: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vinda é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Enquanto isso, sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia! Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri
e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Louve! Foi na cruz, aleluia, oh aleluia, oh meu Deus, bendito seja o Senhor. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Nós não tínhamos, agora temos alegria. Por isso nós cantamos essa estrofe dizendo: quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar de Malassuri Amalai. Aleluia. Foi na cruz, meus pecados castigado em Jesus. Foi ali que meus olhos abri. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais um hino agora de número 4, que eu não ia louvar: Deus velará por ti. Esse hino Deus falou no meu coração: diga aos meus filhos, quando eles passarem por dificuldades em 2021, lembrem-se deste hino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob tuas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações,
Deus velará por ti. Diga assim, ó. Deus cuidará de mim no meu viver, no meu sofrer. Seu olhar me acompanhará. Deus velará por mim. Tudo que pedes Ele fará. Deus velará por ti. O que precisas não negará. Deus velará por ti. Aponte-se, ó. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de louvar esses hinos tão graciosos. E nós estamos aqui reunidos, Senhor, neste primeiro domingo do ano de 2021, dizendo ao Senhor, nós não desistimos do Senhor. Nós estamos firmes com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha concluir a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Que o Senhor continue a estender as suas mãos para nós e que nós possamos, Senhor, romper neste ano e chegar, segundo a sua vontade, em 2022 e também estarmos na tua presença. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus vela por nós. Ele vela, Ele cuida. Velar é cuidar, proteger. Eu estava de manhãzinha aqui orando, e o Senhor disse ao meu coração, eu sou o leão da tribo de Judá. Então ele é conhecido por leão. E ele disse, se ele, que é o nosso pai, é leão, nós então somos leõezinhos. Leõezinhos. Então o leãozinho, quando está filhotinho ainda, ele abre a boquinha, o pai, a mãe vai lá, traz a caça. É assim que Deus faz, Ele traz a caça e dá alimento para nós. Conforme nós vamos crescendo, a gente vai criando robustez. Então, como nós dissemos nesse 2021, que por esses dias vai ser trocada esse banner, é o ano da decisão. Aqueles que decidirem servir o Senhor numa seriedade, têm da parte dele o cuidado diário. Então diga ao teu vizinho, não pode ser relaxado. Diga aí. Não pode ser relaxado. Tem que servir a ele para valer. Não pode ser relaxado. Servir a ele, por quê? Quando você dobrar o joelho aqui embaixo, Deus já ouve lá em cima e já dá ordem aos anjos. Vai lá, atende lá o meu servo, atende lá a minha serva. Ora, irmãos, tem batalhas que Deus manda os anjos. Tem batalha que ele manda o arcanjo. E tem batalha que ele mesmo vem. Conforme lá em Davi que nós pregamos aqui esses dias. Ele mesmo desceu e foi varão de guerra. Davi, quando você ouvir balançar as copas, eu já saí na batalha e você só vai atrás, porque a vitória é garantida. Então, nesse ano, tem batalhas que Deus vai enviar os anjos. Tem batalha que o arcanjo Miguel, não vamos nem falar dele, porque ele é protetor de Israel. Mas tem batalha que é o próprio Deus quem vai nos ajudar, através do Espírito Santo. Então, fique firme com Jesus. Não com igrejas e placas de igrejas, mas a igreja verdadeira, que é a igreja do Senhor Jesus, que carrega a bandeira ensanguentada da cruz do Calvário. Vamos ficar firme com Jesus.
2021, Deus falou no meu coração, não vai ser um ano muito fácil, mas com Jesus nós vencemos. E vamos continuar a vencer. Aleluia. Amém? Cumprimento teu irmão mais uma vez com a paz de Cristo. Tomai os vossos assentos. Aleluia. Opa, Deus abençoe. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu vou orar por os irmãos que vão contribuir nesta manhãzinha. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essas mãos que contribuem às suas primícias. As primícias não são nossas, são suas, ó Pai. Deus, desde o 3º mês de conversão, o Senhor tem me dado essa graça de eu poder contribuir as minhas primícias diante da Tua presença. E assim o Senhor tem feito na vida dos Teus filhos. Isso chama-se seriedade com a Tua palavra, Senhor. E nós somos, ó Deus, sérios com a Tua palavra. Abençoe e continue dando sabedoria para nós administrar o que fica em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém for contribuir nesse primeiro domingo de 2021, fique à vontade, Juninho passa a salva ali. E nós vamos já dividir as nossas classes. Antes disso, cadê a... Minha esposa foi fazer uma visita essa madrugada para a mãe do Dondon. Teve notícia? Não? Ela tá dormindo? Foi trabalhar já. Ela, por volta de 2 da madrugada, ela teve uma crise. A minha esposa foi lá, sozinha, tadinha. Eu estava dormindo, ela não quis me acordar. E foi ela, o Dondon, a Duda, e oraram. Vamos levantar um clamor por ela agora, amor? Chega aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Louvar a Deus pela vida dela, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus, né? Então, ore a Deus. Vamos orar pela vida da mãe do Dondon. Pai querido, no Teu nome, ó Pai, eu peço pela vida da Darlene. Pai, eu sei, ó Deus, que a angústia que ela está sentindo, ó Deus, não tem sido bom, não tem feito bem para ela, mas eu peço que o Senhor possa enviar os Seus anjos, ó Deus, para acalmar o coração dela. Ó Pai, ela me contou que toma remédio há muito tempo e eu disse que não aceitava isso na vida dela. Mas eu peço, ó Deus, que o Senhor venha entrar no coração dela, que o Senhor venha fazer uma limpeza, Senhor. Pai, passa com Teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, repreendendo esse mal, ó Deus, e trazendo para ela libertação, ó Pai, trazendo para ela transformação. Pai, eu creio na vitória, eu ainda vou ver ela, Senhor, liberta, Senhor, tranquila, em nome de Jesus, porque ela é uma filha de Deus e ela precisa ser curada. Eu coloco ela em Tuas mãos e toda a família dela, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Ok. Os irmãos que estão atrás, se puder vir à frente, nós já vamos dividir nossa classe. Então vamos começar com os jovens hoje, né? O Diego já está com a aula preparada. Os jovens já vão com o Diego e a Tamires. Os adultos estejam aqui conosco, né? E os pequeninos também já vão cada um com a sua classe. E nós vamos abrir aqui nossas Bíblias em Romanos, capítulo 15 hoje, né? Entramos um pouco no 15 semana passada e vamos ver se a gente consegue finalizar. Capítulo 15 de Romanos. Aleluia. Os Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Glória a Deus. Diz o texto, vou ler para ganharmos tempo. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito,
as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha que palavra importante essa, né? Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha.
E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes. Ué, também tinha rebeldes lá? Na igreja? Como diz o pastor, mas tem rebelde nas igrejas? Para que eu me veja livre dos rebeldes, que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Oh, glória a Deus por esta palavra. Oh, irmãos, é notório ver, né, quando Paulo, nas últimas palavras dele aqui na carta de Romanos, porque no capítulo 16 ele vai fazer menção dos nomes das pessoas que ajudavam ele, que são muitos, né? Acho que nós até poderíamos já ler o 16 também para concluir Romanos. Então vamos lá para o capítulo 16 de Romanos, que diz no versículo 1: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores, em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai a casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermes e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosípater, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja.
Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Então ficamos um bom tempo meditando, na Epístola aos Romanos. E muita coisa mudou na nossa cabeça, Quando a gente vai ler agora em Romanos, a gente enxerga muitas coisas que não enxergávamos. Pois bem, no capítulo 15, nos versículos 1 ao 7, Paulo continua falando a respeito dos fracos na fé. Interessante que ele se coloca no versículo 1 como uma pessoa forte. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de vós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então tem muitas pessoas fracas na fé, em todos os lugares, em todos os ministérios. E nós que somos fortes, Paulo está dizendo, quem são as pessoas fortes? Os espirituais, aqueles que discernem as coisas espiritualmente. Nós não podemos agradar-nos a nós mesmos com o nosso saber. Nós sabemos que certas coisas, convém e não convém. Então, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, quando ele está dizendo, para suportar essas debilidades, e no versículo 2 ele conclui dizendo, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Não é que a gente vai baixar e concordar com o próximo que está fraquinho na fé, começando a caminhada. Nós vamos não agradar a nós, mas gastarmos ali ou ganharmos o nosso tempo orientando as pessoas no que é bom para a edificação. A edificação. Aleluia. Por exemplo, eu estava conversando um pouquinho com o irmão Leandro antes de começar a escola bíblica. Nessa época de fim de ano, chega a parentela nossa, em casa, nas casas, e a gente, às vezes, tá lá as pessoas bebendo e aquela coisa, e a gente não se sente bem. E eu disse a ele, eu quando vou na casa de uns parentes que tem esse tipo de coisa, eu vou lá, fico um pouco, cumprimento o pessoal e espero uma brecha para alguém ficar perto de mim, para mim já evangelizar. Quando não acontece, eu dou um tempo ali, não tem nada e tal, eu já falo, tenho um compromisso, já levanto e vou embora. Porque se está todo mundo bebendo e todo mundo das suas jogatinas e não tem atenção, eu não bebo. Eu vou ficar um peixe fora d'água. Então, fico lá, dou atenção. Se tiver uma oportunidade, alguém aproximou de mim, Jesus. Se não aproximou ninguém está querendo muita conversa, estão lá entretido nos seus entretenimentos, eu não vou desfazer. Cumprimentei todo mundo e vou para minha casa, para o lugar onde eu me sinta bem. Porque nós temos o livre-arbítrio. Não é desprezar ninguém, mas é nos precaver. Se não tem nada, você vai ficar fazendo o quê? Olhando lá o povo na bebedeira. E você não bebe, vai ficar vendo televisão lá dentro. Aí você está antissocial. Então é melhor já vai para sua casa. Cumprimentou todo mundo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e tal, e segue o rumo. Entenderam, irmãos? Não podemos ser aquelas pessoas cabeça fechada. Porque agora eu sou de Jesus e agora eu não posso nem chegar perto desse povo. Não, aí eu estou excluindo aquilo que eu era. Porque se eu era daquele jeito e Jesus me salvou, pode salvar eles também. Pode ou não pode? Então eu vou fazer o que? A minha parte. Vou lá, cumprimentei, está tudo bem, alguém conversou e tal. Se eles continuarem entretidos, ficam mais um tempinho, não deu, já puxo o carro. Mas eu vou orar por eles, porque se Jesus salvou a mim, salvou a você, pode salvar eles também, fazer uma grande obra.
Então Paulo, ele está tratando aqui nesses 7 primeiros versículos justamente sobre as questões dos fracos na fé, que a gente deve orientar para a edificação. Aí ele vem no versículo 3 dizendo: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias das pessoas que te ultrajavam, falando para o Deus Pai, recaíram sobre mim. Então ele não se agradou. Ele não se agradou. Ele veio, ensinou, e ainda depois o outro pergunta: mostra-nos o Pai, e isso não nos basta. Aí o Senhor responde: há tanto tempo estou convosco e não tende visto o Pai? Ou seja, eu estou ensinando, e vocês não estão aprendendo. Há quanto tempo estou convosco e vocês não viram o Pai? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, ele não se agradou a si mesmo, mas ele se esvaziou de si para ensinar os simples, para ensinar a nós. Aleluia. Ele é o nosso modelo número 1. E ele diz no versículo 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está aqui uma coisa que muita gente tropeça. Quando chegam os momentos de luta, meus irmãos, de dificuldade, nós só vamos ter paciência e consolação nas Escrituras. É nesse momento que a carne vai querendo separar das Escrituras, para que tenhamos paciência, consolação e esperança. Quando a gente lê uma palavra e vê a condição do que Deus fez lá atrás, Deus pode fazer na minha vida também. Hoje, de manhãzinho, eu louvo a Deus que Deus já deu a mensagem para a noite, baseada em Elias. Olha que coisa linda. Quando Deus, através de Elias, não vai chover mais, Deus falou no meu coração: a importância de um ser humano está na minha presença, como Jeová Jirê, Deus que provê. Sai daí e vai para o ribeiro de Querite. Deus orientando ele: sai daí e vai para o ribeiro de Querite. Chegando lá, o profeta não ia só beber água, Deus mandava o pão, mandava a carne, na presença de Deus. Depois o ribeiro secou. Olha como é importante estar na presença de Deus. Sai daí e vai para Serepta, que eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Uma viúva, pobre. Quando ele chegou lá na cidade, estava catando os cavaquinhos. Pobrezinha, tadinho. Não tinha nem para ela, quanto menos. Aí ele falou: o que a senhora tem? Pega água para mim. No que ela foi pegar água, ó, faz também um bolo para mim. Não tem bolo. Não tem nada. Só tem um pouquinho de farinha. Faz para mim esse bolo, porque da farinha, da panela, a farinha não vai acabar. E ela foi, obedeceu e teve ali o sustento por muitos e muitos tempos. A importância de um homem e de uma mulher estar na presença de Deus para ouvir a voz de Deus nos momentos de crise da nossa vida. Então, quando o Senhor está trazendo, e ele mesmo fala no versículo 5, ó: ora, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ele é o modelo. Jesus ensinou? Sim ou não? Ensinou as pessoas ou não ensinou? Por que você não quer ensinar os outros? Segundo Cristo Jesus. Jesus teve a paciência de estar com as pessoas, de nos ensinar, sim ou não? E às vezes nós não queremos ter paciência de sentar e ensinar. Segundo Cristo Jesus. Pedro vai mais além. Ele fala: nós devemos conhecer as Sagradas Escrituras para responder a todas as pessoas que nos pedir a razão da nossa fé. Jesus nos ensinou, Jesus deu seu tempo, a gente deu saúde para nós buscar Ele nos cultos de ensino, para aprender a palavra.
E às vezes quando sobra oportunidade para nós não vou abrir minha boca aqui não, porque se Jesus nos ensinou, vamos ensinar. Dai e dai-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele nos ensinou. E no 7 ele conclui dizendo, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Agora, olha só uma coisa interessante. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha que coisa interessante que estava acontecendo na igreja de Corinto. O pessoal lá estava numa situação sobre comida sacrificada aos ídolos. Então ele diz assim no capítulo 8 de 1ª carta aos Coríntios. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos nós somos senhores do saber. Ponto. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Aqui já está dando uma cajadada. Por quê? O que estava acontecendo? Eu sei que isso não é pecado. O saber deixa soberbo. Mas o amor, irmão, me perdoa se eu te escandalizei, o amor edifica. O saber ensoberbece, deixa as pessoas nariz empinado, deixa as pessoas, ele é pecador, eu sou mais santo do que ele. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Porque Jesus veio para os pecadores, dos quais o principal sou eu. E Jesus veio para os pecadores, dos quais o principal é você. Então, onde é que nós devemos estar? No meio dos pecadores. Nós somos hoje santos, do grego arrependidos. Somos pecadores arrependidos. Por isso somos santos. E tem muita gente pecador que não se arrependeu. E nós não devemos excluir essas pessoas, devemos estar. Então, aqui na igreja de Corinto, estava tendo essa questão de soberba. Eu sou santo, ele não presta. Eu presto, ele não presta. Não é assim que Deus está ensinando. Aí entrou na questão sobre comida sacrificada. No versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda nada como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. E ele continua. Entretanto, se não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que vos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa do templo do ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comida sacrificada aos ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra o irmão, golpeaste-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então nós voltamos lá naquele patamar. Quando as pessoas chegam na igreja, são fraquinhas espirituais ainda, estão na sua caminhada espiritual, nós temos que acolher essas pessoas,
não para discutir opinião, porque quem dá o crescimento é Cristo. Agora vamos contemporaneizar. Se eu, como pastor de vocês, vou pegar um refrigerante, na minha concepção, mas aí eu vou em um bar, e num bar eu conheço alguém. E tá, ô rapaz, quanto tempo? Senta aí, pô, quanto tempo? Aí você não quer desfazer, você acaba sentando lá. E conversa, você está só sentando conforme está no texto aqui, só sentado. E aí passa algum irmão, alguma pessoa e me vê no bar. Aí esse irmão é fraquinho ainda, não está liberto ainda. O que ele vai falar? Ó, se o pastor está sentado lá, eu também posso encher a cara. É ou não é? Então, é sabedoria em todos os setores da nossa vida. É o que estava acontecendo. Esse irmão estava só sentado no templo. Eu imagino que era uma festa pagã. Ele estava só sentado lá. Mas aí o fraquinho que passou, que ele está se esforçando para sair dessa familiaridade com os ídolos, ele viu o irmão lá sentado. Ele vai pegar e vai comer a comida, sacrificar. Falar, se o irmão que está tanto tempo na igreja está sentado lá, eu também posso ir lá. E vou comer, vou beber. Agora imagina as pessoas que se afastam de Cristo e ficam nos bares, bebendo cachaça, que um dia foram espelho para outros. Olha quanto escândalo que traz. Então, nessa situação, nós temos que nos prevenir. Quando eu vou comprar algum, eu vou direto no mercado, se é refrigerante. Para não escandalizar, nós temos que vigiar em tudo, irmão. Porque se o irmãozinho mais fraco vê nós entrando dentro de um bar e ele está sendo liberto, ainda é viciado em bebida, está se esforçando, aí ele vai lá, ô louco, o irmão lá que está na igreja há tanto tempo, está no bar, eu também posso. E vai escandalizar a fé dele e ele realmente vai beber. Porque ele vai achar que pode. Quantos estão entendendo isso? Nós temos em todos os sentidos que nos policiar a cada momento. Voltemos lá em Romanos 15. Aleluia. Parece que é uma coisa tão simples, né? Mas acontece. Oi? Deixa o pastor Rodrigo. Bom, pode participar, viu, queridos? Tem também, uma certa vez, eu conheço a história, o irmão vinha da cidade e ele passou mal no caminho e ele estava de frente do bar, parou para pegar um copo d'água. Acudiram ele ali assim, ele parou, sentou ali na cadeira, deram o copo d'água para ele beber, né? Ele estava passando mal, mas no momento passou o irmão da igreja e viu ele lá sentado. Aí eu vi a casa do fofoqueiro, né? Foi lá para a igreja e falou para o pastor da igreja que o irmão estava bebendo no bar um copo de cachaça. Aí o pastor, sem ter discernimento, sem vigilância, chegou no culto à noite, fez aquele sermão comprido e longo do irmão que vai no boteco beber cachaça. O irmão que tinha passado mal estava no culto, teve discernimento que aquela pregação era para ele. Foi lá no pastor e chamou a atenção e falou, por que você pregou isso aí? Foi para mim? Aí o pastor, até se entregou que foi para ele mesmo. Né? Aí teve que corrigir o irmão que fez a fofoca. Né? Então, quando a gente vê certas coisas também, a gente tem que procurar discernir e saber o que está fazendo, né, pastor? Esse irmão já faleceu há pouco tempo atrás, mas ele ficou muito revoltado por causa da atitude do outro irmão. Né? Criou uma desavença. Né? Faltou sabedoria para o pastor. Né? Que nem eu falo, irmãos, o altar, eu quando entreguei a vida a Cristo e Cristo me chamou, o que sai dos meus lábios não é indireta, é direta. Jesus não manda indireta, ele manda direta. E eu falo para Deus todo dia, eu vou falar aquilo que o Senhor mandar falar. Muitas informações chegam para mim. Primeiro eu converso com a pessoa, entendo o caso, mas não podemos usar a tribuna para atacar. E faltou sabedoria ao pastor para chamar o irmão. O que aconteceu que você estava tomando umas biritas? Então, né? Então faltou sabedoria também para admoestar e orientar, né? Entender a situação e chamar o
o que fez a situação, né, para conversar. Então tem os dois lados, né? Mas é muito bom a gente evitar de comprar determinadas coisas em lugares que algum irmão passar e nos ver ali, né, pode dar um problemão aí, ser alvo do nosso nome na boca de pessoas fofoqueiras, né? Ok? Vamos seguir. No versículo de número 8, Paulo vai mudar um pouco o assunto. Ele vai dizer assim, ó: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Agora Paulo está dizendo assim, ó, Cristo, ele foi feito ministro da circuncisão, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então Paulo era da tribo de Benjamim. Benjamim foi o último filho de Jacó. Benjamim. Então quando ele está dizendo aos nossos pais, ele está dizendo aos israelitas. Mas o próximo versículo, ó, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Então, ou seja, Cristo veio para Israel, circuncisão, os que são circuncidados na carne. E os israelitas não o receberam. Mas, através de poucos israelitas, que são eles, Mateus, Marcos, o Lucas não que era grego, mas o João, né, o Paulo, a lista que Paulo deu lá em Romanos, das pessoas judias, israelitas, que aceitaram a Cristo, uma minoria, e pregaram o Evangelho. E o Evangelho chegou a nós. Agora, quando o texto está dizendo assim, no versículo 10, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Ou seja, em Cristo Jesus, os israelitas e nós, gentios, nos alegramos no Senhor, porque somos agora um só povo. Os gentios e os israelitas. Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, né, no versículo 12, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. E no 13 diz, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aqui está um segredo. Aqui está o segredo de uma vida bem-sucedida, em todos os sentidos. Qual é? O Deus de esperança vos encha em todo gozo e paz no vosso crer. Se eu crer em Jesus e querer conhecer mais Jesus, eu vou ter gozo, satisfação, esperança no vosso crer. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aí eu vou ter a esperança que o amanhã será bem melhor. Eu já tenho essa esperança. Por mais que Deus já falou que esse ano vai ser um ano difícil, mas para mim eu já tenho esperança. Para mim e para aqueles que servem a Deus com vontade, vai ser maravilhoso. Porque nós somos mais que vencedores. Porque o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele não desanimou, ele não desanimou de nós, não esqueceu a nós. Nós somos lembrados por Ele. Então, quando nós cremos, irmãos, em qualquer circunstância, eu creio. Ele vai me encher de esperança no poder do Espírito Santo. E Paulo, no 14, ele diz, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja agradável, uma vez santificada pelo Espírito Santo.
pelo Espírito Santo. Depois Paulo entra num contexto do desejo dele de ir até a Espanha. Ele estava evangelizando toda Éfeso, né, toda aquela região, e o desejo dele era ir para a Espanha. Mas ele não conseguiu ir para a Espanha, porque depois ele foi preso. E o desejo dele era ir para a Espanha. Ele está dizendo, olha, o meu desejo é ir para a Espanha, evangelizar os espanhóis. E eu estou doidinho para visitar vocês aí em Roma, né, e ter um momento com vocês. E depois vocês me encaminhem para lá. Ou seja, vocês levantem um valor, cada um dá um dinheirinho aí, junta, paga a minha passagem e me encaminha para a Espanha. Vocês me encaminhem para lá. Mas ele não conseguiu ir pregar o evangelho na Espanha, porque ele foi preso. Ele subiu para Jerusalém, e Deus havia revelado, através de uma vigília, que ele seria preso. E ele ia ser morto pelos judeus. Ele apelou a César, porque ele também era cidadão romano. Paulo tinha dupla nacionalidade. Quando ele apelou a César, ele então foi encaminhado para o rei Agripa, depois ele foi encaminhado para Roma. E em Roma ele ficou preso, né, como um preso. Ele tinha liberdade de ter uma casa dele, os irmãos iam lá, ele pregava, mas ele não conseguiu ir para a Espanha. Pessoas espanhóis receberam o apóstolo Paulo, que benção que seria, né? Mas ele não conseguiu ir, porque em Roma ele ficou um tempo preso e depois veio a sentença de morte para ele, e ele morreu, né, em Roma. Agora, olha para cá, irmãos. Evangelho vivido integralmente e íntegro, você não vai ter aplauso de ninguém. Tenha isso na mente. O evangelho vivido, uma pessoa íntegra do evangelho, você vai ser odiado. Os apóstolos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, segundo diz, decapitado. As perseguições que vieram na vida dos cristãos de Antioquia, perseguidos, presos, caluniados, os cristãos que vivem o evangelho, viveram o evangelho, não é blá 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 do evangelho, viver o evangelho é perseguido. O seu nome está na boca dos escarnecedores, sua vida está nos pensamentos tenebrosos dos odiosos. Isso são pessoas que vivem o evangelho. Mas tem um detalhe. As pessoas podem escarnecer de nós, podem falar da nossa vida, podem lançar os pensamentos nocivos, mas nós estamos nas mãos de Deus. E se Deus permitir que alguém tire nossa vida, é permissão dele. Do contrário, viver promessa, fazer a obra e viver na presença dele. Então não vamos ficar iludidos que você vai, porque eu tenho meus amigos, né, vou falar de Jesus, você vai ser mal visto por alguém ali. E vai ser mal quisto também. Mas dentre esses amigos, se ganhar um, glória a Deus por tudo, né? Se ganhar pelo menos um, já uma alma já vale mais que o mundo inteiro. Então, é importante isso, porque as pessoas pensam que, eu sou de Jesus, as coisas, lógico, quando aceitamos Jesus, Deus começa a trabalhar na nossa vida, e tem o tempo. Aí nós vamos plantando as nossas sementes. Planta aqui, planta ali, planta lá. Tem semente que nasce rápido. Tem semente que demora. Tem semente que demora para nascer, mas você vai plantando. E aí a gente pensa, na nossa mentalidade pequena, que esquecemos de ler os evangelhos, que diz que o cristão é perseguido, que diz que o cristão é caluniado, que diz que o cristão sofre. Mas Jesus, ele sofreu por nós e ele nos dá o afago. Paulo um dia estava tão preocupado, preso, lá em Corinto, e o Senhor falou, pregues e não te cales, porque eu tenho muitas almas para ganhar aqui. O próprio Senhor Jesus apareceu para ele na prisão. Então esse homem se encheu, ele falou, eu vou para cima. Nos maiores, quem me vê assim fala, nossa, pastor, né, não tem tanta luta. As maiores lutas, irmãos, vem a voz do Senhor, do Todo-Poderoso aqui dentro. Continua pregando a minha palavra.
continua pregando a minha palavra. E me dá força, eu me revisto de autoridade e vou pregando a palavra dele, porque não é minha, é dele. Não é eu que convenço ninguém, é ele. Não é eu, é ele. E por pregar a palavra dele, pastor, o senhor arruma, as pessoas têm inimizade contra o senhor? Eu não tenho inimizade contra ninguém, mas outras têm inimizade contra mim. É Bíblia, não tem o que fazer, não tem como fugir disso. Se não tiver isso, você não é um cristão autêntico. Porque sempre vai ter alguém falando mal de você, falando mal da sua família, julgando os seus atos. Falaram isso, fizeram isso com Jesus. Vai fazer com você também. E Jesus já deixou determinado. Se perseguir o mestre, vai perseguir os discípulos. E quando chegar, não é para ficar nervosinho, não. Não é para ficar nervosinha, não. É abrir a boca para abençoar. Deus, eles não sabem o que fazem. Estão aí pensando mal, falando mal. Deus, está nas suas mãos, eu peço que o Senhor abençoe eles. E que eles venham enxergar um dia. É assim que tem que ser. O verdadeiro cristão age desta forma. E Paulo, então, não conseguiu ir para a Espanha, conforme ele está dizendo no versículo 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém. Olha que coisa interessante. A serviço dos santos. Versículo 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Jerusalém entrou numa crise terrível nesta época aqui. Lembra quando Paulo estava lá querendo ir para uma determinada região e um varão macedônio disse assim: passa em Macedônia e ajuda-nos. Paulo desceu em Macedônia, estava ele com o Apolo, estavam os irmãos, e lá também estava Silas. O Apolo foi para uma determinada região, Paulo e Silas ficaram ali, e eles procuraram de imediato um lugar de oração. Acharam o lugar de oração, e todas as vezes que eles iam para o lugar de oração, a mocinha endemoniada saia atrás. Ó, esses que estão indo aí são homens de Deus. Estão pregando o evangelho. E diz o texto que aquela mocinha endemoniada tinha muitos senhores. Ela adivinhava as coisas, dava grande lucro aos seus senhores. Então Paulo, isso não foi um dia, vários dias. Paulo passando com os Silas, ó, esses dois aí são de Deus. A mocinha falava. Há um dia Paulo, não estou suportando mais esse demônio usar essa moça. Virou para trás e repreendeu em nome de Jesus e expulsou o demônio. Aquela mocinha ficou liberta para a glória de Deus. Mas aí pegaram Paulo e Silas e deram uma surra neles. Abriram, tiraram as vestes deles em praça pública e toma chicote para as costas. Aí a gente vem no evangelho de hoje, né? Qualquer coisinha a pessoa já desiste, já abandona. Já pensou se for chicoteado então? Aí quer morrer mesmo, não quer nem pregar mais. E toma chicote para as costas, lambada, e como se não bastasse, vai preso. Prendeu eles, os pés no tronco, junto com os presos. A cadeia cheirava horrível. Imagina, aquele cheiro horrível. E à meia-noite, os que estavam com as costas rasgadas, vamos louvar, vamos cantar. E começaram a cantar, orar, e os presos só ouvindo. Carcereiro também só ouvindo. Agora eu quero parar aqui para fazer um parênteses. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo e Silas, Paulo expulsou aquele demônio e recebeu em troca chicote nas costas. Vamos ser sinceros. Você continuaria a pregar o evangelho? Nu e com as costas chicoteadas. Porque essa resposta consiste na sua chamada e na minha chamada. Vamos ser sinceros. Daria para continuar falando do amor de Deus, expulsando demônios ainda?
chicote nas costas, vai preso. Alguns iriam questionar, mas Senhor, o Senhor deu a visão, passei na Macedônia, fizemos um benefício, é isso que eu ganho em troca? Pensaríamos assim? Não pensaríamos. Mas olha como que é o importante estar na presença de Deus e receber uma palavra profética de Deus. O que o Senhor Jesus falou para Ananias quando foi falar com Paulo? E eu mostrarei para ele o que é sofrer. E eu mostrarei para ele o que é sofrer por amor do meu nome. Palavra profética sobre a vida do apóstolo Paulo. Quando ele começou a querer resmungar, ele falou, não, eu tenho uma palavra profética na minha vida. Ele falou que eu ia sofrer, eu persegui a igreja dele, agora eu estou sofrendo o que eu persegui. Ele falou que eu ia sofrer um pouco. Vamos orar e vamos adorar. Orando e adorando, e as prisões, veio um terremoto à meia-noite, a prisão se soltou. O carcereiro ia se matar, aí Paulo chega, não precisa fazer isso, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. O carcereiro se converte ali, aceita Jesus, leva eles para a casa dele, limpa as feridas, batiza a família naquela mesma noite, depois volta para a prisão, no outro dia chega a resposta, mandou colocar vocês em liberdade. Aí Paulo vai usar o direito de autoridade dele. Como que pode açoitar cidadãos romanos? A hora que os pretores ouviram essa palavra, ele é cidadão romano, ele tem dupla nacionalidade. Ele chegou lá para conversar, o líder chegou, você é cidadão romano? Sou, mas como é que você conseguiu? Ele falou, eu sou cidadão romano. E vocês açoitaram, vocês não podem açoitar um cidadão romano. Se eu apelar a César, se decapita vocês todos aqui. Aí os joelhar, pelo amor de Deus, não faça isso. E aqueles que foram humilhados saíram honrados. Aleluia. Aleluia. Os humilhados saíram honrados. Bendito seja o nome do Senhor. E agora Paulo está dizendo, nós vamos entender o porquê. No versículo 26. Porque aprove a Macedônia. Olha a igreja da Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Deus está olhando lá na frente, irmãos. Eu vou usar Paulo, ele vai expulsar o demônio de uma moça, vai ser chicoteado, mas vai falar lá do meu amor, pessoas vão se converter, e lá na frente, por amor aos santos de Jerusalém, essa oferta, esse valor financeiro que eles vão levantar, o próprio Paulo vai levar lá em Jerusalém. Está entendendo o chamado de Deus como é que é na nossa vida? É muito profundo, é mais profundo do que a gente imagina. E ele continua dizendo, versículo 27, isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O correto não é somente a nossa igreja que manda uma oferta para os israelitas, é todas as igrejas. Esse é o correto. Mas nós vamos fazer nossa parte. Se nós temos hoje a salvação, porque um Mateus teve coragem de ir, um João teve coragem de ir, um Filipe teve coragem de ir, e foi até o fim, e ainda decapitaram a cabeça dele. Um Tiago teve coragem de ir, um Bartolomeu teve coragem de ir. Oh, aleluia! E chegou até nós o Evangelho. E nós devemos, irmãos, não somente orar, mas também ajudar o povo de Israel. Ajudar com os nossos bens materiais. E Paulo evangelizou a Macedônia, e agora quem é que está ajudando lá Israel? Os irmãos da Macedônia. Diga assim, todo meu sofrimento na obra de Deus tem propósitos. Agora põe todo o seu sofrimento na obra de Deus tem propósito, pastor Rodrigo.
Cada lágrima derramada tem propósito. Cada perseguição tem propósito. Oh, glória, tudo tem propósito, tudo tem propósito. Daqui a pouco a gente entende ali na frente o porquê de tanto sofrimento às vezes. Aleluia. O senhor quer dizer algo? Pode ficar à vontade, tá cá. Pode ficar à vontade os irmãos participar. Glória a Deus. O pastor comentou sobre a oferta e sobre perseguições. Aqui em Mateus capítulo 5, é um versículo bem conhecido nosso já aqui, 5:23, diz bem assim, ó: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze-te a oferta. Nós podemos observar aqui que não é o culpado que vai reconciliar, né? É a pessoa que, é outra pessoa, né? Que diz bem aqui, ó: deixa perante o altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta, né? Mas no 23, né? Ali te lembrar de que teu irmão tem algo contra ti. Quer dizer, a pessoa inocente que tem que reconciliar com a que é culpada. Olha que Jesus vai muito além, né, do que a gente pensa às vezes, né? Então é muito importante. E em todas as perseguições que Paulo passou, né, fora dos incrédulos que batia, mas dentro da igreja, e Jesus ensinou e deixou bem claro para a gente às vezes abnegar nós mesmos, né? Quando a gente às vezes a gente reconhecer a grandeza de Deus, né, o amor dele, e até no momento da oferta, né, a gente também se lembrar: o meu irmão tem algo contra mim, e você é inocente de tudo, você não poder ofertar para ir lá e reconciliar com seu irmão e fazer a vontade de Deus. Amém? E o pastor Rodrigo levantou justamente uma bola agora, né? Samara, que é jogadora, só jogar para dentro do gol, né? Que vai falar justamente agora a questão, né, dos rebeldes. Existem pessoas que têm algo contra ti, contra mim, e continuam juntos. E existem pessoas que se rebelam. É nítido, está no texto, na palavra de Deus, conforme agora a partir do versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também por amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ó, o apóstolo Paulo pedindo para a igreja de Roma juntar com ele, com as demais igrejas, orando em favor dele, em quesito de quê? Versículo 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceitos pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então a Judéia, os crentes da Judéia, que era uma época que tinha lá lei de Moisés ainda, eles queriam impor esse ritmo e eles se rebelavam. Eles não reconheciam o ministério de Paulo. Eles não reconheciam a liderança de Paulo. E eles ficavam falando, aguçando outras pessoas contra o líder. Falando contra o líder. Moisés vai falar para Timóteo, o Paulo vai falar para Timóteo a respeito de Moisés, dizendo: Timóteo, lá no passado, quando o líder Moisés estava guiando o povo à terra prometida, levantou lá também um tal de James e Jambres, que não reconhecia a liderança de Moisés. E eles passaram vergonha, porque, irmãos, o tempo passa. Isso que as pessoas não entendem. Qualquer decisão tomada por mim ou por você tem características positivas ou negativas nos dias futuros. O tempo vai passar. E daqui a pouco Deus vai colocar tudo no lugar.
Eu não estou aqui porque quero. Eu não pedi igreja. Assim como Davi também não tinha pedido trono para Deus. Eu não pedi trono. O Senhor me colocou lá. Então Deus é responsável. E as igrejas, todas elas, estão nas mãos de Deus. Quando a gente vai ler em Apocalipse 3, cada igreja, cada uma das 7 igrejas, recebeu uma correção. E eu, como líder, eu tenho que sempre ler lá as correções que cada igreja recebeu, por falta de algumas delas, de dar o altar para pessoas, espíritos de Jezabel, ensinar. Por isso que aqui nesse altar, é o povo aqui, que eu conheço, ou o povo de fora que eu conheço. Aqui não vem Jezabel ensinar, espírito de Jezabel. Por quê? Porque senão minha orelha vai ser puxada. Ao anjo da igreja escreve. Não vai aos membros, vai ao anjo. Escreve. Essas coisas diz aquele que tem os 7 olhos, que sabe de tudo. Conheça as tuas obras. Então, nós temos que prestar bem atenção. Eu acho muito bonito quando, irmão, não está dando certo, nossa não está se batendo, estou me desligando. Glória a Deus, irmão, vai debaixo da bênção. É lindo isso. Agora, você abandonar o barco sem dar satisfação, sem procurar, o tempo passa, irmão. Então temos que tomar cuidado. Todos os lugares que eu me desliguei, eu fui até o líder. O jeito que eu cheguei, eu estou saindo. Aqui não está dando certo, nosso pensamento não bate mais. Tchau, obrigado. Obrigado, não tem como a gente caminhar junto. Caminharão junto em estando de desacordo? Não tem jeito. Meu papel é orar por ele, para Deus abrir os olhos dele nessa determinada área. Alguns sabem, me desliguei do ministério, o presidente separou e ficou com uma mais nova. Como é que eu vou ficar debaixo disso? Não dá. Então eu precisei, chegando no líder local, para mim não dá mais, acabou, você segue o seu rumo, você vai ficar aí, eu vou, então eu estou indo embora. Porque como é que eu vou ficar debaixo disso, irmão? Não tem jeito. O pastor Rodrigo também. Então não tem como. Quando os exemplos de cada igreja de Apocalipse é para cada líder ler e ver aonde está errando. E se você quer conhecer a vida de um líder, às vezes as pessoas vão em determinados ministérios, mas o líder nem te recebe. O líder não recebe. Como é que você vai conhecer a vida dele? Se você não tem afinidade de conversar com o seu líder. Se conhece a vida de um líder, como? Baseado em 1 Timóteo 3. Para mim conhecer, eu tenho que conversar. Tem que conversar, ser acessível. Jesus era acessível ou não? Ele dava atenção para todo mundo. E olha que os cultos dele eram para lá de 20 mil pessoas. Só de alimentação de ele alimentou mais de 20 mil. Monta grupo aí de 500 e 500 e aquele bando de gente lá. Ele alimentou na organização. Primeiro organiza, depois vem a bênção. Levante a mão para receber essa profecia. Primeiro se organiza a tua vida espiritual, depois recebe as bênçãos do Senhor Jesus. Aleluia. Primeiro organiza, depois vem as bênçãos. Então, irmãos, aqui ele está dizendo, no versículo 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Era justamente para onde ele ia mandar a oferta. Pareceu porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma oferta em benefício aos pobres que vivem em Jerusalém. Então Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Então Jerusalém e Judéia pertinho do outro. Imagina Paulo chegando com valor financeiro, os rebeldes lá. Ele está querendo comprar a nossa confiança para com ele. Enfim, tudo os rebeldes vai querer falar. Então, chegou algum rebelde para buzinar no seu ouvido, cuidado. Pode, vou refrescar a sua memória. Vou refrescar a sua memória. As pessoas que chegaram para falar da vida de líder para você, como é que está a vida dessas pessoas? Você que ouviu um tempo atrás. Está uma derrota só. Não consegue se firmar em lugar nenhum. Por quê? Porque se rebelam contra a liderança. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo.
Pastor, o que acontece nessas situações? Vira e mexe. Alguém liga para mim e para minha esposa para a gente ir lá para a pessoa pedir perdão. E falar, minha vida está assim, está assado. E eu morro de dó. Porque a gente continua orando, mas quando vê a situação nua e crua, eu morro de dó, irmão. Aí a gente abraça, ora junto para Deus ter misericórdia e cabe a pessoa pegar firme agora. É difícil, mas fazer o quê? Não tem o que a gente ir além disso. Amém? Então existe rebelde nas igrejas? Existe. Existe. No capítulo 16, Paulo vai falar sobre as pessoas que ajudavam ele. Né? E ele está dizendo, ó, no versículo 1, olha a irmã Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Uma mulher, diga assim comigo, uma mulher dando um baile em muitos homens. Olha que coisa linda. A irmã Febe, e segundo a história diz, é ela que levou essa carta lá para os irmãos de Roma. Paulo dizendo, ó, a irmã Febe tem sido uma protetora de muitos irmãos, inclusive de mim. Depois no 3, saudai, né, ele está pedindo para a igreja de Roma saudar também Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila, que estava junto ali com Paulo. Paulo entrou numa enrascada um dia e ele estava lá junto. Se tiver que morrer, nós vamos morrer junto. Nós vamos junto até o fim. Opa, pode ficar. Aleluia. Dentro do assunto, né, de rebeldes, o pastor está citando que a igreja, né, porque o Paulo está falando da igreja, né, pastor? Mas nós vamos encontrar rebeldes em todos os lugares, né? Geralmente os rebeldes são aqueles ingratos. Ele não agradece pelo emprego que Deus deu, ele se rebeldia contra o patrão, em vez de agradecer a Deus por aquele emprego, falar, Deus, eu vim aqui para abençoar esse lugar. Muitos crentes esquecem disso, né, pastor? Que ele está lá também para um propósito. Aí ele é rebelde lá no serviço, coloca os outros funcionários contra os patrão. Eu não sei, acredito que já teve pessoas que passou por isso, eu já passei muito por isso. De eu chegar num determinado lugar para trabalhar, eu querer dar o meu melhor, primeiramente por causa de Deus, depois pela gratidão, né? E a pessoa que está do meu lado, a pessoa que está me ensinando, pastor, falar para mim, não precisa fazer desse jeito. Não precisa ter esse cuidado todo. Entendeu? Porque há um tempo atrás eu fui trabalhar em casa de famílias. E quando chegava lá, o meu referencial, faz muitos anos atrás eu trabalhei em casa de famílias, quando adolescente. Mas agora, há um pouco tempo atrás, eu precisei trabalhar. Quando eu cheguei lá, as pessoas, Gilda, você tem um currículo? Eu falei, ó, você tem a minha palavra, que eu vou cuidar da sua casa melhor do que a minha. Então, eu estava fazendo tudo ali com muito amor. A pessoa do meu lado, não, pode fazer de qualquer jeito. Não precisa tomar esse cuidado todo. Então, nas escolas, eu vejo muito isso dentro das escolas. A Nicole estudou em escola evangélica, e ela falar para mim que tinham professores lá, pastor, que não defendiam a bandeira da escola. Eram professores comunistas lá dentro. Como que você descobriu, Zilda? Eu fui ver os trabalhos que eles estavam fazendo. Falei, Nicole, esse tipo de música você não ouve em casa. E você ouve dentro da sala de aula, ela dizer para mim, mãe, o professor levou para nós ouvirmos. Falei, mas a direção está sabendo disso? Dessa algazarra dentro da sala de aula? Ai, mãe, o professor tem que nos conquistar. Sabe, músicas sertanejas com duplo sentido? Então, tem pessoas rebeldes em tudo quanto é tipo de lugar. Dentro da igreja, no trabalho, na escola. E nós deveremos ficar atentos. Porque em qualquer lugar que nós estivermos, nós estamos ali para quê? Para glorificar o nome do Senhor.
né, pastor? As outras pessoas podem fazer errado, mas nós não. Não vou me levantar contra o meu patrão. É melhor eu fazer que nem os apóstolos. Ó, eu não concordo com você, né, pastor? Você é da circuncisão, eu não sou. Então, como o pastor falou, tchau, obrigado. Aleluia. Então, Deus abençoe, pastora Zilda. Nesse capítulo 16, Paulo vai mostrar para nós que ninguém faz nada sozinho. Certo? Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Ele tinha seus cooperadores, dentre eles homens e mulheres. Agora, olha no versículo 13. No versículo 13. Olha que coisa impressionante o que está escrito em Romanos capítulo 16, versículo 13. Alguém leu o que está escrito, por gentileza? Aleluia. Pergunta ao teu vizinho, quem é esse Rufo aí? Já ouviu falar desse Rufo aí? Muita gente nunca ouviu falar desse Rufo. Vamos ver quem era esse Rufo. Isso que é bonito nas Sagradas Escrituras, né? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, vamos ver quem era esse Rufo. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Vou pedir a irmã Débora para ler também, para descobrirmos quem é o Rufo. Aleluia. Vocês estão vendo quem era o Rufo? Filho de Simão Cirineu. Eu vou dizer a vocês, chamada de Deus é uma cruz também a carregar. É uma cruz a carregar. Assim como o Senhor Jesus estava fraquinho naquele dia, não tinha como ele carregar a cruz dele. Aí chamaram Simão Cirineu, né, um morenão, vem cá ajudar. Ele, a princípio, não queria, mas ele foi. Imagina, você ajudando a carregar a cruz do autor da vida. Imagina aquela troca de olhar do Senhor para com ele. Ai, meu Deus. Todo ensanguentado, mas eu acho que uma hora que ele mirou nos olhos de Simão Cirineu foi arrebatado por tanto amor. E se converteu ali. É pesado, às vezes é pesado. Mas o Senhor tem compromisso comigo, com você, com os meus filhos, com os seus filhos, com os nossos cônjuges, com a nossa família. Porque agora Paulo está escrevendo aos romanos, vocês devem uma saudação para Rufo. E esse Rufo, ele é filho de Simão Cirineu, que muito trabalhou na obra de Deus. Simão Cirineu. Eu imagino, depois que crucificaram o Senhor, Simão Cirineu lá com os apóstolos. Eu quero conhecer mais dele. Vocês andaram com ele, eu quero saber mais dele. Como ele foi, como é que ele era. Estava andando junto agora, estava congregando junto. O que tem que fazer aí? Estou fazendo. O que mais que tem que fazer? Estou chegando e fazendo. E aí os filhinhos, vão para a igreja. De repente fomos crescendo. E agora está o Rufo imitando a fé do pai. Aleluia. Saudai-vos, Rufo. Saudai-vos, Rufo. Bendito seja o Senhor. Eleito no Senhor, olha aí. O Rufo, eleito no Senhor. Diga assim, os meus filhos são eleitos no Senhor. Eleitos no Senhor. E igualmente a sua mãe. Não é só, é igualmente a sua mãe. Que também tem sido mãe para mim. É a família que está no pacote, irmãos. Vale a pena fazer a obra de Deus, chorando muitas vezes, alegre muitas vezes. O que nos alegra é que as alegrias sobrepõem as tristezas que às vezes nós passamos. Vale a pena, porque o Senhor um dia vai dizer, saudai-vos, o nome dos seus filhinhos, eleitos no Senhor, e também a esposa, que tem sido mãe para mim. Aleluia. Aleluia. Todo esse capítulo 16, Paulo fala dos irmãos,
pede para a igreja de Roma saudar esses irmãos que tanto trabalharam, né, para o bem. No versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Notem que por mais que seja mãe de Jesus, ela não tinha exclusividade não. Ela é irmão em Cristo comum. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Ela carregou o Salvador, ela sofreu, foi discriminada, quase José abandonou, o anjo interferiu, o Senhor interferiu, deu a luz ao Messias, ensinou levando o Messias para o templo, o Messias cresceu na graça, no conhecimento, educado. Saudai-vos Maria, porque muito trabalhou por vós. Aleluia. Vamos estar em pé? Oh, bendito seja a obra do Senhor, e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele termina a partir do 25 dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo está dizendo, olha, ficou muitos milênios em silêncio, os profetas pregando sobre ele, e ele só esperando o momento certo de vir. Veio debaixo do Império Romano, o Verbo se encarnou, conforme diz aqui, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. É o evangelho quem confirma. Curva sua cabeça, reflitamos um pouco em todos esses ensinamentos sobre os fracos na fé, tomar cuidado com os rebeldes, ficar atento no que as pessoas vêm falar, depois ter a convicção que quando eu faço a obra de Deus com seriedade, e você faz a obra de Deus com seriedade, chegando para trabalhar para Ele, seus filhos são eleitos, meus filhos são eleitos, toda a nossa família é eleita. Saudai-vos, Rufo, o eleito no Senhor, e também a sua mãe. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, eu oro, ó Pai, para que essas palavras fiquem cravadas em nossos corações. O Senhor usou o apóstolo Paulo para mudando de assunto tão rapidamente, Senhor. Ele vem falando, Senhor, a partir do capítulo 12 de Romanos, vem mudando os assuntos tão rapidamente, porque ele já sabia que pouco tempo ele tinha, e o Senhor usou ele para trazer grandes revelações para nós. Deus, por isso que é importante o teu povo participar da escola bíblica. É importante, Senhor, para que, ao chegar os fracos da fé, nós tenhamos, ó Deus, paciência, e não vamos julgar, e não vamos também ficar soberbos por conta do nosso saber, mas vamos auxiliar, ó Deus, porque tem muitos fracos na fé que dependem, Senhor, da saúde espiritual dos fortes. Nos ajuda, Senhor, a fazê-los vencer também, assim como nós temos vencido a cada dia. Deus, abra, Senhor, os olhos das pessoas, do seu povo, ó Pai, para que nós possamos entender, compreender que o Senhor é fiel, que o Senhor usa, Senhor, o teu servo para trazer revelação, Senhor, bíblica, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e que nós, de bom grado, possamos, Senhor, receber essa palavra, receber esse ensinamento de bom grado e mudar na nossa vida aquilo que está errado, para que o Senhor nos abençoe mais e mais e que nós venhamos a crescer mais e mais na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome o seu assento, não sei se terminaram lá. Aleluia. Então, nesse primeiro domingo, né? Depois dorme tarde, o sono fica meio esquisito, o sono, né?
Acorda, eu fui dormir 1 hora. Falei, nossa, mas já era para eu estar dormindo faz tempo. E aí o seu sono fica para lá e para cá, né? Então, aí até entrar, quando começar a rotina de novo, trabalhar e tal, aí já volta ao normal o sono da gente. Glória a Deus. Então, terminamos Romanos e depois nós vamos orar a Deus, para Deus dar outras aulas para nós. Que maravilha, né? Maravilha. E daí, irmão André, como é que tá o caminhão? Arrumou? Deu certo? Deus é fiel. E o Juninho limpando muitas piscinas, Juninho? Glória a Deus. Fim de ano. Que maravilha. Os irmãos tudo trabalhando. E vamos na nossa força. Na nossa pouca força, nós vamos. Né? Irmão Lúcio e a irmã Neide conseguiu descansar um pouco, depois do tempo, mas não descansa muito não, né? É só um dia e pouco, depois já trabalha de novo. Eita. Pastor Fernando já entrou no ritmo. Irmão Luciano, nessa luta, né? Daí Deus está te usando ali. E como é que está a TRW, irmão Anderson? Está todo vapor já? Que maravilha. Irmão, temos que orar para não chegar essa onda aí, né? Nas empresas, para não parar de novo. Para o povo de Deus adquirir as riquezas, né, que Deus tem para o povo dele. Amém. Vai ter versículos? Vai. Então vamos chegar aqui as criancinhas para o versículo. Aleluia. Isso aí, né, Nicolas? O Nicolas aprontou uma com os pais dele. Ele foi abrir o carro e trancou a chave do carro dentro do carro. Ei, Nicolas. Aí o Juninho foi lá, ainda bem que estava a chave na moto. Ele pulou na casa dele, pegou a chave na moto e conseguiu entrar. Se tivesse para dentro de casa, aí estava enrolado. Como é que foi a aula hoje, dona Mariana? Foi bênção? Falou sobre o que para eles hoje? Sobre Jesus se importa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Deixa eu ligar o microfone para eles aqui. Glória a Deus. Aqui. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. Amém. Deus abençoe. Deus é amor. É só, né? Os jovens estão lá o Diego começou. O Diego está numa aula primeira de escatologia. Então vamos ficar de pé enquanto os jovens vêm chegando aí. Tem recadinho? Orar pela Marília, que não está bem, vamos orar por ela. E à noite, Samuel também, vamos orar. E à noite a primeira Santa Ceia. Irmã, 2021 é com tudo, é Deus, Jesus, graça do Senhor. Aí para cima. Deus, eu coloco diante do Senhor a irmã Marília e também o irmão Samuel. Peço que o Senhor visite os teus servos, ó Pai. O Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tua palavra diz que o Senhor curava, o Senhor libertava os lunáticos, libertava os encarcerados, ó Pai. E o Senhor curava a todos, coxos, paralíticos. Até um homem de 4 dias morto, o Senhor já ressuscitou. Então, para o Senhor nada é impossível. Deus, segundo a tua palavra, cura os teus filhos. Cura, Senhor, a Marília. Cura, Senhor, o irmão Samuel. Cura, Senhor, aqueles que não estão bem de saúde. Esses que estão pela internet, recebe a cura agora em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Para a honra e louvor do Senhor, ó Pai. E abençoa, Senhor, o café da manhã. Que o seu povo venha alimentar-se. E venhamos a nos regozijar, Senhor, ao sair daqui. Sempre regozijar, sempre no Senhor. Que a graça do Senhor nosso Deus continue com todos nós, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Um bom café da manhã para os irmãos que vão tomar e um feliz ano novo. Meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também
Beijinhos da Isa. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida